E se você fosse expulsa de casa com um bebê nos braços, sem dinheiro, sem família, sem destino, você aceitaria qualquer trabalho. Mas e se, ao chegar na mansão, o homem por trás da porta não fosse um estranho, mas o pai do seu filho? Essa é a história de Clara, uma jovem mãe despejada, humilhada, quebrada. Ela aceitou trabalhar como doméstica sem saber que o patrão era o homem que destruiu sua vida. Curta se você acredita que toda a verdade vem à tona um dia. Comente. Você acha que ele merece perdão? Compartilhe com alguém que precisa de força para recomeçar. Inscreva-se para mais histórias como essa, que tocam fundo e mudam o dia de alguém. A chuva batia no rosto de Clara com a força de 1000 agulhas geladas, cada gota carregando o peso do desespero que ela tentava esconder do filho de apenas 6 meses aninhado em seus braços. O tecido fino do cobertor já não protegia mais nada, encharcado, pesado, frio como a realidade que se desdobrava diante dela naquela tarde cinzenta de março. "Você não pagou? Fora daqui!" A voz da dona do imóvel ecoava ainda em seus ouvidos, áspera como lixa contra madeira. Dona Marta, uma mulher de 50 anos com olhos pequenos e boca sempre franzida, havia gritado essas palavras da janela do segundo andar, como se Clara fosse um animal vadio que precisava ser expulso. 3 meses de atraso. Eu já avisei que não dava mais. Clara havia implorado, ajoelhada na calçada molhada, com Lucas chorando em seus braços. "Por favor, só mais uma semana. Consegui um trabalho de faxineira. Vou receber sexta-feira." Mas a porta se fechou com um estrondo que pareceu quebrar o último fio de esperança que ela ainda mantinha. Agora, caminhando pelas ruas desertas do bairro, Clara sentia o peso de cada passo. Seus pés descalços, havia vendido os sapatos na semana anterior para comprar leite em pó, tocavam o asfalto gelado, e ela podia sentir pequenas pedras se cravando em sua pele já machucada. O cheiro da chuva se misturava com o odor azedo do lixo acumulado nas esquinas, criando uma atmosfera sufocante que parecia sugar toda sua energia. Lucas chorava baixinho, um chorinho manhoso que indicava fome. Clara abriu a blusa molhada e o colocou no peito, mas seu corpo fraco e desnutrido mal produzia leite. Ela podia sentir as costelas do bebê através da roupinha fina, e isso a fazia engolir o choro que subia pela garganta como lâminas afiadas. "Shh, meu amor, mamãe vai cuidar de você", sussurrou, sua voz rouca de tanto chorar. Mas as palavras soavam vazias até para ela mesma. Como cuidaria? Com que dinheiro? Com que teto? A Praça 7 de Setembro apareceu diante dela como uma miragem cruel. Durante o dia, era um local movimentado, cheio de crianças brincando e idosos jogando dominó. Agora, sob a chuva torrencial, estava completamente vazia, exceto por alguns moradores de rua que se abrigavam debaixo das árvores mais frondosas. Clara reconheceu alguns rostos, pessoas que, como ela, haviam sido engolidas pela cidade implacável. Escolheu um banco próximo ao coreto, parcialmente protegido por uma árvore antiga, cujos galhos se entrelaçavam formando uma espécie de telhado natural. Sentou-se devagar, sentindo a madeira molhada e fria através da saia fina. O banco tinha o cheiro acre de urina e mofo, mas ela não tinha escolha. Tirou do bolso um pedaço de pano rasgado, parte de uma camiseta que havia sido de sua mãe, e estendeu sobre Lucas, criando uma proteção improvisada. O tecido tinha o perfume quase imperceptível de lavanda, uma lembrança dos tempos em que ainda tinha um lar, uma família, uma vida. "Eu te amo, meu príncipe", murmurou, beijando a testa morna do bebê. Lucas havia parado de chorar e a olhava com aqueles olhos escuros e profundos que pareciam compreender tudo. Ela podia jurar que ele tentava sorrir, apesar da situação desesperadora. Um homem passou correndo, protegendo-se da chuva com um jornal.
Clara levantou os olhos esperançosa. Talvez alguém que pudesse ajudar, que pudesse ver que ela não era mais uma mendiga, mas uma mãe em desespero. Mas ele nem sequer olhou em sua direção, focado apenas em chegar ao seu destino seco e quente. Clara fechou os olhos e tentou se lembrar de tempos melhores. Havia sido garçonete em um restaurante pequeno, ganhava o suficiente para pagar um quartinho e se manter. Mas a gravidez mudou tudo. O patrão não quis uma funcionária problemática e ela se viu na rua, grávida e sozinha. O pai de Lucas? Ela preferia não pensar nele. Gabriel Nogueira era um nome que tentava apagar da memória, mas que voltava sempre nos momentos mais difíceis. Uma única noite, um encontro casual em um bar, promessas sussurradas no escuro que se dissolveram na manhã seguinte. Quando tentou contatá-lo semanas depois, descobriu que o número que ele havia dado era falso. A chuva diminuiu para uma garoa fina, mas o frio continuava cortante. Clara abraçou Lucas mais forte, sentindo o calor pequeno e precioso do corpo dele contra o seu. Ela podia protegê-lo do mundo, mas não podia protegê-lo da fome, do frio, da incerteza. A rua não julgava, apenas acolhia. Já as pessoas nem olhavam. O pensamento veio como um sussurro amargo em sua mente. Era verdade. A rua era democrática em sua crueldade, mas também em sua indiferença. Aqui, ela não era julgada por ser mãe solteira, por não ter conseguido manter o emprego, por estar falhando como provedora. Aqui, ela era apenas mais uma sombra na paisagem urbana. Um casal jovem passou pela praça abraçados debaixo de um guarda-chuva colorido. Riam de algo que ele havia dito. E Clara sentiu uma pontada de inveja tão intensa que quase a fez dobrar-se sobre si mesma. Já havia sido assim? Despreocupada, feliz, protegida pelo amor de alguém? Lucas fez um ruído baixinho e Clara olhou para baixo. Ele havia adormecido, os cílios escuros formando pequenas sombras nas bochechas rosadas. Mesmo ali, naquela situação, ele parecia um anjo. Sua respiração era suave e constante, e Clara sentiu uma onda de amor tão intensa que chegou a doer fisicamente. Eu vou conseguir, sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Eu vou tirar você daqui. Vou dar uma vida boa para você, meu amor. Prometo. As palavras ecoaram no ar úmido da noite, carregadas de uma determinação que vinha do fundo de sua alma. Clara não sabia como, não sabia quando, mas sabia que não se renderia. Não com Lucas dependendo dela. A praça se encheu de sombras conforme a noite avançava. Clara fechou os olhos, ouvindo os sons da cidade que nunca dorme. Carros distantes, sirenes, o eco de vozes vindas de apartamentos iluminados. Cada som era um lembrete de que o mundo continuava girando indiferente ao seu sofrimento. Mas ela resistiria. Por Lucas, por ela mesma, por uma esperança que insistia em brilhar mesmo na escuridão mais profunda. Uma rajada de vento frio varreu a praça, fazendo as folhas das árvores sussurrarem como fantasmas. Clara puxou o cobertor molhado mais para cima, tentando proteger o rosto de Lucas da brisa gelada. Seus lábios estavam roxos, e ela podia sentir os tremores começando a dominar seu corpo exausto. A fome era uma companheira constante agora. Havia 2 dias que não comia nada, além de alguns biscoitos velhos que encontrou no lixo de uma padaria. Seu estômago se contraía em espasmos dolorosos, mas ela ignorava a dor. Lucas precisava de toda a força que ela ainda possuía. Do outro lado da praça, uma luz amarelada piscava em uma janela. Clara imaginou a cena. Uma família reunida para o jantar, pratos fumegantes na mesa, risadas ecoando pela casa aquecida. O aroma imaginário da comida fez sua boca encher de água, e ela teve que engolir com força. Quando você crescer, murmurou para Lucas, nunca vai sentir fome, nunca vai dormir no frio. Mamãe promete.
O bebê se mexeu levemente em seus braços, como se pudesse sentir o peso das promessas que ela fazia. Clara beijou sua testa novamente, sentindo a pele macia e quente contra seus lábios rachados. Um gato vira-lata se aproximou, seus olhos brilhando na escuridão. Era um animal magro, com cicatrizes que contavam histórias de sobrevivência. Por um momento, Clara e o gato se olharam, dois seres abandonados reconhecendo-se mutuamente. Então, ele se afastou, desaparecendo entre as sombras como um fantasma peludo. As horas passaram com uma lentidão cruel. Clara cochilava por instantes, mas sempre despertava ao menor som, protegendo instintivamente o filho. Cada movimento era uma luta contra o frio que penetrava em seus ossos. Cada respiração, uma batalha contra o desespero que ameaçava consumi-la. Mas ela continuava ali, firme como uma guerreira silenciosa, porque sabia que desistir não era uma opção. Não quando tinha Lucas para proteger. Não quando ainda havia amanhã. O sol da manhã queimava como fogo líquido na pele desprotegida de Clara quando ela acordou no banco da praça. Seus músculos protestavam contra cada movimento, enrijecidos pelo frio da madrugada e pela posição incômoda em que havia dormido. Lucas chorava baixinho, um choro fraco que indicava fome extrema, e isso fez o coração dela se despedaçar em 1000 fragmentos. Ela tentou amamentar novamente, mas seus seios estavam vazios. Sem alimentação adequada há dias, seu corpo havia parado de produzir leite. A sensação de fracasso como mãe era mais cortante que qualquer fome física. "Perdão, meu amor", sussurrou, balançando o bebê suavemente. "Mamãe vai conseguir alguma coisa para você." Clara se levantou cambaleante, suas pernas formigando pela má circulação. O mundo girou por um momento e ela teve que se apoiar no banco para não cair. A desidratação e a fome estavam cobrando seu preço, mas ela não podia se dar ao luxo de desmaiar. Não com Lucas, dependendo dela. O movimento matinal da cidade já começava a ganhar vida. Trabalhadores apressados caminhavam pelas calçadas, falando ao telefone, carregando suas malas executivas. Carros passavam buzinando, motoristas irritados com o trânsito. O cheiro de café e pão fresco vinha de uma padaria próxima, fazendo o estômago vazio de Clara se contrair violentamente. Ela caminhou na direção do aroma, seus pés descalços, tocando o concreto ainda frio da manhã. Pequenas pedras se cravavam em sua pele, mas ela mal sentia mais. A dor havia se tornado uma companheira constante. A padaria do seu João tinha uma fachada simples, com letreiros azuis desbotados e uma vitrine que exibia pães dourados ainda quentes. Clara parou na entrada, hesitando. Sua aparência era deplorável. Cabelos desgrenhados, roupas sujas e amarrotadas, o cheiro acre de quem havia dormido na rua. Respirou fundo e entrou. O sino da porta tocou, anunciando sua chegada. O calor interno a envolveu como um abraço, e ela quase chorou de alívio. O aroma de pão fresco era tão intenso que suas pernas tremeram. "Posso ajudá-la?" A voz do padeiro era cautelosa, seus olhos percorrendo a aparência dela com desconfiança. Clara engoliu a vergonha e se aproximou do balcão. "Desculpe incomodar, eu tenho um bebê e estamos passando por dificuldades. Teria algum pão velho, alguma coisa que não fosse mais vender?" O homem franziu a testa. "Aqui não é lugar de dar esmola. Se quer comprar, pode ficar. Se não, por favor." Clara interrompeu, sua voz quebrando. "Não é para mim, é para o leite, para ele." Ela ajeitou o cobertor, mostrando o rostinho pálido de Lucas. Lucas escolheu exatamente aquele momento para chorar. Um som fraco e desesperado que ecoou pela padaria. Algumas pessoas que faziam compras se viraram para olhar, seus rostos mostrando uma mistura de pena e incômodo. "Não posso ajudar", disse o padeiro, mas sua voz havia perdido parte da dureza.
Já falei para o pessoal da rua que aqui não é lugar disso. Clara assentiu, as lágrimas queimando seus olhos. Ela começou a se virar para sair quando uma voz suave a deteve. Espere, querida. Uma senhora idosa se aproximou do balcão. Tinha cabelos brancos presos em um coque baixo, óculos pequenos e redondos, e vestia um casaco marrom que cheirava a talco e baunilha. Seus olhos eram gentis, mas Clara podia ver ali uma força silenciosa, como se aquela mulher tivesse visto muito da vida. Seu João, a senhora disse ao padeiro, me dá 2 pães franceses, uma garrafa de leite e... Ela olhou para Clara com atenção. E um café com leite bem quente. Dona Rosa, a senhora não precisa... Claro que preciso. A voz da senhora era firme, mas carinhosa. E ainda quero uma daquelas coxinhas que estão na estufa. Clara ficou paralisada. Eu não tenho como pagar. Quem falou em pagar? Dona Rosa sorriu, suas rugas se aprofundando ao redor dos olhos. Só precisa aceitar. O padeiro embrulhou tudo em um saco de papel, seus movimentos demonstrando uma relutância que ele não ousava expressar na frente da cliente regular. Dona Rosa pagou tudo sem pestanejar. Depois se virou para Clara. Vem cá, senta um pouco. Ela a guiou para uma mesa pequena no canto da padaria. Como é o nome do pequeno? Lucas, Clara respondeu, ainda em choque com a gentileza inesperada. Que nome bonito. Dona Rosa observou o bebê com carinho. E o seu? Clara. Clara. Nome de santa, nome de luz. A senhora abriu a garrafa de leite. Você tem mamadeira? Clara negou com a cabeça envergonhada. Havia perdido a única mamadeira que tinha quando foi despejada, na correria para sair. Não tem problema. Dona Rosa se levantou e foi até o balcão. Seu João, tem algum copinho pequeno aí? Quando voltou, ela havia improvisado uma mamadeira com um copinho e um canudo. Minha neta me ensinou isso. Funciona. Clara segurou a mão da senhora, suas lágrimas finalmente escorrendo livres. Obrigada. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só precisa cuidar dele. Dona Rosa preparou o leite morno e entregou para Clara. E de você também. Lucas bebeu com avidez, seus olhinhos se fechando de prazer. Era a primeira vez em 2 dias que ele conseguia se alimentar direito, e Clara sentiu um alívio tão grande que quase a fez desmaiar. Você tem onde ficar? Dona Rosa perguntou, partindo o pão em pedaços pequenos. Clara hesitou, depois negou. Fui despejada ontem. Passamos a noite na praça. A expressão da senhora se endureceu, mas não contra Clara. Que mundo é esse que deixa uma mãe e um bebê na rua? Elas ficaram em silêncio por um momento, o único som sendo Lucas sugando o leite com força. Clara mordiscou o pão devagar, cada pedaço parecendo explodir de sabor em sua boca faminta. O café estava quente e doce, aquecendo-a por dentro. Você tem experiência com que tipo de trabalho? Dona Rosa perguntou de repente. Fui garçonete. Sei cozinhar, limpar, cuidar de casa. Clara pausou. Aceito qualquer coisa. Dona Rosa assentiu lentamente, como se estivesse pensando. Tenho uma amiga que precisa de alguém para ajudar em casa. É uma casa grande, tem muito serviço. Você toparia? O coração de Clara disparou. Toparia sim. Onde é? É um pouco longe daqui, numa área mais nobre. O patrão é meio reservado, mas paga bem e tem um quartinho para a pessoa ficar. Tem problema eu levar o Lucas? Claro que não. Criança não é problema, é benção. Dona Rosa sorriu. Vou ligar para ela agora. A senhora se afastou e fez uma ligação rápida. Clara podia ouvi-la falando baixo, mas não conseguia entender as palavras. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos na padaria podiam ouvir. Pronto! Dona Rosa voltou, guardando o telefone na bolsa. Ela quer que você vá hoje mesmo. Disse que é urgente. Clara quase não conseguia acreditar. Sério? Hoje?
Hoje, eu te levo até lá. Meu sobrinho tem um carro. Nem todo anjo tem asas. Às vezes, eles usam lenço e sacola de feira. O pensamento veio como um sussurro de gratidão na mente de Clara. Aquela mulher simples, com seu casaco marrom e seus óculos pequenos, havia aparecido como um milagre quando ela mais precisava. Por que está fazendo isso por nós? Clara perguntou, sua voz embargada. Dona Rosa ajeitou o lenço no cabelo, seus olhos brilhando com uma luz especial. Porque eu já fui jovem e sozinha também. Porque alguém me ajudou quando eu precisava. E porque toda criança merece ter uma chance. Ela se inclinou para a frente, colocando a mão sobre a de Clara. E porque você não desistiu dele. Muitas desistiriam, mas você não. Clara segurou a mão da senhora com força, sentindo pela primeira vez em muito tempo que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem dar certo. Lucas havia terminado de beber o leite e agora dormia tranquilo em seus braços, com o rostinho rosado e relaxado. Você termina de comer que eu vou ver se meu sobrinho já chegou, disse Dona Rosa levantando-se. E Clara? Sim, nunca se esqueça de que você é mais forte do que imagina. Qualquer mulher que dorme na rua para proteger o filho e ainda consegue manter a dignidade, essa mulher é uma guerreira. Clara assistiu a senhora se afastar, sentindo uma mistura de esperança e medo. Será que estava mesmo acontecendo? Será que realmente ia conseguir um trabalho, um teto, uma chance de recomeçar? Ela olhou para Lucas, que dormia confiante em seus braços. Por ele, ela enfrentaria qualquer coisa. Por ele, ela seria a guerreira que Dona Rosa disse que ela era. A manhã que havia começado com desespero, agora brilhava com possibilidades. E Clara se permitiu sentir pela primeira vez em muito tempo algo que havia quase esquecido: esperança. O carro de Dona Rosa parou diante de portões imponentes que se erguiam como torres de marfim contra o céu azul da tarde. Clara sentiu o estômago revirar quando viu a extensão da propriedade. Muros altos cobertos de era verde escura, câmeras de segurança piscando discretamente nos cantos e um interfone dourado que brilhava sob o sol. Aquilo não era apenas uma casa, era uma fortaleza de riqueza que a fazia sentir-se ainda mais insignificante. É aqui, anunciou Dona Rosa, sua voz carregando uma mistura de admiração e desconforto. Impressionante, não é? Clara assentiu, incapaz de formar palavras. Lucas dormia profundamente em seus braços, alheio à grandiosidade que o cercava. O bebê havia comido bem durante a viagem e agora respirava suavemente, seus lábios pequenos, curvados, em algo que parecia um sorriso. O portão se abriu com um zunido eletrônico suave, revelando uma alameda pavimentada com pedras portuguesas que serpenteava entre jardins perfeitamente cuidados. Rosas vermelhas floresciam em canteiros geométricos, e o cheiro doce das flores se misturava com o aroma de grama recém-cortada. Fontes de mármore branco jorravam água cristalina, criando uma sinfonia aquática que contrastava com o silêncio quase reverencial do lugar. Meu Deus! Clara murmurou, sentindo-se como uma intrusa naquele paraíso. Suas roupas gastas e amarrotadas pareciam ainda mais inadequadas diante de tanta elegância. A mansão surgiu diante deles como algo saído de um filme. 3 andares de arquitetura clássica, com colunas brancas que se erguiam majestosas até um telhado de telhas vermelhas. Janelas enormes refletiam o céu, e varandas ornamentadas se projetavam como braços acolhedores. Era o tipo de casa que Clara só havia visto em revistas, um mundo distante demais para seus sonhos mais ambiciosos. Uma mulher de meia idade os aguardava na escadaria principal. Tinha cabelos grisalhos presos em um coque impecável. Vestia um uniforme azul marinho e carregava-se com a dignidade de quem comandava aquele universo doméstico há anos. Seus olhos eram gentis, mas Clara podia perceber uma avaliação cuidadosa por trás do sorriso de boas-vindas.
Você deve ser Clara, disse a mulher, descendo os degraus com elegância. Eu sou Helena, a governanta. Dona Rosa me falou sobre você. Clara se levantou do carro, sentindo as pernas trêmulas. Sim, senhora. Muito obrigada pela oportunidade. Helena observou Lucas com interesse maternal. Que bebê lindo! Quantos meses? 6 meses, Clara respondeu, ajeitando o cobertor em volta do filho. Idade adorável. Helena sorriu genuinamente. Venha, vou mostrar a casa e explicar o que esperamos de você. Dona Rosa se despediu com um abraço apertado, sussurrando no ouvido de Clara. Lembre-se do que conversamos. Você é forte. Clara acenou até o carro desaparecer além dos portões, sentindo-se simultaneamente grata e aterrorizada. Agora estava sozinha novamente, mas desta vez com uma chance real de mudança. Helena a conduziu pelos corredores da mansão, e Clara tentava absorver cada detalhe sem parecer uma caipira impressionada. O piso de mármore brilhava como espelho, refletindo lustres de cristal que pendiam do teto como constelações capturadas. Quadros emoldurados em ouro retratavam paisagens e retratos de pessoas elegantes que pareciam observá-la com ar de superioridade. A casa tem 22 cômodos, explicava Helena enquanto caminhavam. 5 suítes, 3 salas de estar, biblioteca, escritório, sala de jantar formal, cozinha gourmet e dependências de serviço. Será responsável principalmente pela limpeza das áreas sociais e da cozinha. Clara tentava memorizar cada informação, mas sua mente estava ocupada demais tentando processar a opulência ao redor. Como alguém podia viver em tanto luxo enquanto ela havia dormido em bancos de praça com um bebê faminto? Uma regra importante. Helena parou e se virou para ela, o tom se tornando mais sério. O senhor Gabriel valoriza muito sua privacidade. Quando ele estiver trabalhando no escritório ou recebendo visitas, você deve ser invisível. Entende? Perfeitamente, Clara respondeu, embora o nome Gabriel tivesse causado um arrepio estranho em sua espinha. Era um nome comum, tentou se convencer. Helena a levou até os fundos da mansão, onde ficavam os quartos dos funcionários. O cômodo designado para Clara era simples, mas limpo. Uma cama de solteiro, um berço emprestado, uma cômoda pequena e uma janela que dava para o jardim. Depois dos bancos da praça, aquilo parecia um palácio. O banheiro é compartilhado, mas somos apenas você, eu e o jardineiro que mora aqui, explicou Helena. Suas refeições são feitas na cozinha dos funcionários. O horário é das 6 da manhã às 6 da tarde, com 2 horas de almoço. Clara assentiu, colocando Lucas suavemente no berço. O bebê acordou por um momento, olhou ao redor com curiosidade, depois voltou a dormir. Posso começar agora? Perguntou Clara, ansiosa para provar seu valor. Helena sorriu, impressionada com a disposição. Claro, vou mostrar onde ficam os materiais de limpeza. As horas seguintes passaram em um borrão de atividade. Clara limpou, encerou, aspirou e organizou com uma energia nascida do desespero de não decepcionar. Cada móvel era uma obra de arte, cada objeto parecia valer mais do que ela havia ganhado em anos de trabalho. Mas suas mãos, calejadas pela dificuldade, tratavam tudo com o cuidado reverencial de quem sabia o valor das coisas. Lucas acordou algumas vezes, mas se manteve quieto no berço improvisado que Helena havia preparado na cozinha. O bebê parecia fascinado com os novos ambientes, seus olhos escuros acompanhando cada movimento da mãe. Você é uma trabalhadora nata, comentou Helena durante uma pausa para o café. Faz tempo que não vejo alguém tão dedicada. Preciso deste trabalho, Clara respondeu simplesmente, a honestidade crua de sua situação transparecendo em cada palavra. Isso eu percebi. Helena serviu chá em xícaras de porcelana delicada. O senhor Gabriel vai gostar. Ele valoriza a eficiência. Novamente aquele nome.
Clara tentou ignorar o desconforto crescente, concentrando-se no sabor do chá, uma mistura floral que jamais havia experimentado. O final da tarde se aproximava quando Helena anunciou: "O senhor Gabriel chegará em breve. Ele sempre toma um café na sala de reuniões quando volta do escritório. Você pode preparar a bandeja?" Clara assentiu, seguindo as instruções detalhadas de Helena sobre como preparar o café do patrão. Grãos especiais, água mineral, açúcar cristal em um recipiente de prata. Tudo tinha que estar perfeito, na temperatura exata, arrumado de uma forma específica. "Leve até a sala de reuniões. É a porta dupla no final do corredor principal", instruiu Helena. "Bata 3 vezes, espere a resposta. Entre, deixe a bandeja na mesa central e saia. Não olhe diretamente para ele e não fale a menos que ele se dirija a você primeiro." As regras pareciam excessivas, mas Clara não questionou. Precisava daquele emprego mais do que de sua curiosidade. Equilibrou a bandeja com cuidado, verificando que cada elemento estava em seu lugar. Suas mãos tremiam levemente, uma mistura de nervosismo e cansaço. Mas ela respirou fundo e se dirigiu para o corredor principal. O som de seus passos ecoava no mármore, abafado pelo tapete persa que corria pelo centro do corredor. Quadros a observavam das paredes, e Clara tentava se concentrar apenas em não derrubar nada. A porta dupla da sala de reuniões era imponente, feita de madeira escura, com detalhes em bronze. Clara parou diante dela, respirou fundo e bateu 3 vezes, como instruída. "Entre." A voz que respondeu fez o sangue congelar em suas veias. Era uma voz que ela conhecia, que havia sussurrado promessas em seu ouvido numa noite distante, que havia rido com ela em um bar pequeno onde se sentiram como os únicos pessoas do mundo. Clara empurrou a porta com mãos trêmulas e entrou na sala. Era um ambiente elegante, com uma mesa longa de mogno, rodeada por cadeiras de couro, estantes repletas de livros e uma janela panorâmica que dava para o jardim. E ali, de pé próximo à janela, estava ele, Gabriel Nogueira. O homem que havia desaparecido da vida dela sem deixar rastros. O homem cujo número de telefone era falso. O homem que era o pai de Lucas e nem sabia que o filho existia. O tempo congelou, mas a dor queimou como se fosse ontem. Ele se virou quando ela entrou e por um momento seus olhos se encontraram. Gabriel estava mais elegante do que ela se lembrava. Terno cortado sob medida, cabelos perfeitamente penteados, a postura confiante de quem comandava um império. Mas eram os mesmos olhos verdes que a haviam hipnotizado naquela noite, a mesma linha forte da mandíbula que ela havia acariciado na escuridão. Por um segundo que pareceu uma eternidade, algo piscou no olhar dele. Um reconhecimento fugaz, uma sombra de confusão. Mas então ele voltou sua atenção para os papéis na mesa, como se ela fosse apenas mais uma peça da mobília. Clara forçou suas pernas bambas a se moverem. Colocou a bandeja na mesa central com mãos que tremiam tanto que as xícaras tilintaram contra os pires. Tentou não olhar para ele, mas era impossível não perceber sua presença, o cheiro familiar de sua colônia, a forma como ele tamborilava os dedos quando estava concentrado. "Obrigado", ele disse sem levantar os olhos, a voz fria e profissional. Clara assentiu e se dirigiu para a porta, seus pés parecendo de chumbo. Cada passo era uma tortura, cada respiração um esforço hercúleo. Chegou à porta, colocou a mão na maçaneta. "Espere!" A palavra a atingiu como um raio. Clara se virou lentamente, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Gabriel a estudava agora, seus olhos verdes vasculhando seu rosto com uma intensidade que a fazia querer desaparecer. Ela viu o momento exato em que o reconhecimento total chegou. Seus olhos se arregalaram, a cor sumiu de seu rosto
e ele deu um passo instintivo para trás. Clara! A voz saiu como um sussurro incrédulo. Ela não conseguiu responder. As palavras se recusavam a sair de sua garganta fechada. Toda a raiva, toda a dor, todo o desespero dos últimos meses vieram à tona como uma maré devastadora. "Sou eu", conseguiu dizer finalmente, sua voz rouca e cheia de emoções contidas. Gabriel passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela se lembrava bem. O que você está fazendo aqui? Trabalhando?" Ela respondeu, erguendo o queixo com uma dignidade que não sabia que ainda possuía. "Preciso trabalhar." Ele a observou por um longo momento, tomando nota das roupas gastas, da palidez de seu rosto, do cansaço evidente em seus olhos. "Clara, Naquela noite... Naquela noite você desapareceu." Ela o interrompeu, a voz ganhando força. "Deu um número falso e sumiu, como se eu nunca tivesse existido." Gabriel abriu a boca para responder, mas Clara já estava saindo. Não podia ficar ali, não podia ouvir desculpas ou explicações. Não quando Lucas estava dormindo no andar de baixo, alheio ao fato de que seu pai estava a poucos metros de distância. Ela correu pelo corredor, lágrimas queimando seus olhos, o coração partido em 1000 pedaços novamente. O destino havia pregado nela a mais cruel das peças. A havia trazido exatamente para a casa do homem que havia destruído sua vida. E agora ela teria que vê-lo todos os dias, servir café para ele, limpar sua casa, fingir que não existia, enquanto criava sozinha o filho que eles haviam feito juntos. A noite caiu sobre a mansão como um manto pesado, mas Clara não conseguia dormir. Cada som da casa a fazia pular, o rangido da madeira se acomodando, o sussurro do vento nas janelas, os passos distantes de Gabriel pelos corredores. Lucas dormia tranquilo, no berço ao lado de sua cama, alheio à tempestade emocional que devastava sua mãe. Clara se levantou pela 10ª vez. Caminhou até a janela pequena e olhou para os jardins banhados pelo luar. As rosas que haviam parecido tão belas durante o dia, agora projetavam sombras distorcidas no gramado como fantasmas de uma vida que nunca teve. Ela pressionou a testa contra o vidro frio, tentando organizar os pensamentos que se atropelavam em sua mente. Gabriel estava ali, o homem que ela havia procurado desesperadamente quando descobriu a gravidez. O homem cujo nome havia sussurrado nas noites solitárias, se perguntando se ele pensava nela. O homem que agora era seu patrão, completamente alheio ao fato de que tinha um filho dormindo a poucos metros de distância. O relógio na cômoda marcava 2 da manhã quando Lucas acordou chorando. Clara o pegou no colo, sussurrando palavras de conforto enquanto o balançava suavemente. O bebê estava com fome novamente, e ela desceu silenciosamente para a cozinha preparar uma mamadeira. A mansão noturna era um lugar diferente. Sombras dançavam pelos corredores, e cada passo ecoava como um tambor. Clara acendeu apenas uma pequena luz na cozinha, o suficiente para preparar o leite sem acordar ninguém. Estava testando a temperatura do leite em seu pulso quando ouviu passos se aproximando. Seu coração disparou. Seria Helena? O jardineiro? Ela se virou lentamente e se deparou com Gabriel parado na entrada da cozinha. Ele vestia uma camiseta simples e calças de pijama, os cabelos desalinhados como se também não conseguisse dormir. Seus olhos verdes pareciam cansados, mas mantinham aquela intensidade que ela se lembrava tão bem. "Não consegue dormir também?" ele perguntou, a voz baixa para não acordar a casa. Clara o encarou, segurando Lucas mais firme contra o peito. Ele estava com fome. Gabriel se aproximou lentamente, como se ela fosse um animal selvagem pronto para fugir. Seus olhos foram inevitavelmente atraídos para o bebê em seus braços, e Clara viu algo passar por seu rosto. Curiosidade, confusão, talvez uma pontada de reconhecimento inconsciente. "Quantos meses ele tem?"
Gabriel perguntou, sua voz estranhamente rouca. 6, Clara respondeu, observando atentamente a reação dele. Gabriel franziu a testa como se estivesse fazendo cálculos mentais. Seus olhos se moveram entre o rosto de Clara e o bebê, e ela podia quase ver as engrenagens girando em sua mente. Clara, ele começou, mas ela o interrompeu. Você nem vai perguntar o nome dele? As palavras saíram carregadas de uma amargura que ela não conseguiu esconder. Gabriel hesitou. Como ele se chama? Lucas. Ela pausou, deixando o nome ecoar no silêncio da cozinha. Lucas Gabriel. O impacto foi imediato. Gabriel recuou como se tivesse levado um soco no estômago, a cor sumindo completamente de seu rosto. Suas mãos tremeram enquanto ele se apoiava no balcão da cozinha. Não, ele sussurrou, mas o tom não era de negação, era de horror crescente. Sim, Clara confirmou, sua voz ganhando força. Esse bebê é seu, Gabriel, e você o abandonou antes mesmo de saber que ele existia. Eu não sabia, ele explodiu. Depois baixou a voz, lembrando-se da hora. Como eu poderia saber? Você nunca me disse. Tentei te dizer, Clara retrucou, anos de dor e frustração finalmente encontrando uma saída. Liguei para o número que você me deu. Era falso. Fui no bar onde nos conhecemos. Ninguém sabia quem você era. Você mentiu sobre tudo. Gabriel passou as mãos pelo rosto, sua respiração pesada. Eu uso nomes falsos quando saio. É uma questão de segurança, você não entende. Entendo perfeitamente. Clara o interrompeu, suas lágrimas finalmente começando a cair. Entendo que para você eu era apenas mais uma aventura de uma noite, uma diversão que você podia descartar quando quisesse. Não era assim, ele disse, mas sua voz não carregava convicção. Então, como era? Clara deu um passo em sua direção, Lucas ainda dormindo em seus braços apesar da tensão. Me explica como era, Gabriel. Me explica por que você me disse que era advogado, quando na verdade é um empresário milionário. Me explica por que você me fez sentir especial e depois desapareceu como fumaça. Gabriel ficou em silêncio, incapaz de formar uma resposta. Seus olhos continuavam indo para Lucas, como se estivesse tentando encontrar semelhanças, tentando processar a realidade que estava sendo despejada sobre ele. Você quer saber o que aconteceu depois que você sumiu? Clara continuou, sua voz baixa, mas cortante como vidro. Descobri que estava grávida 2 semanas depois, sozinha. Perdi o emprego porque meu chefe não queria uma funcionária problemática. Passei a gravidez inteira comendo uma vez por dia para guardar dinheiro para as consultas médicas. Gabriel fechou os olhos, como se as palavras fossem facadas físicas. E quando Lucas nasceu, Clara prosseguiu implacavelmente, eu trabalhava 16 horas por dia como faxineira para pagar o aluguel de um quartinho miserável. Até que não consegui mais pagar e fomos despejados. Você quer saber onde seu filho dormiu ontem? Em um banco de praça, no frio, porque a mãe dele não tinha mais nada. Para, Gabriel sussurrou, abrindo os olhos. Havia lágrimas ali, e isso só aumentou a raiva de Clara. Não era vingança, era o grito de quem calou por muito tempo. Para com o quê? Ela questionou. Com a verdade? Você não suporta ouvir o que sua irresponsabilidade causou? Gabriel se virou, caminhando até a janela da cozinha. Ficou ali por um longo momento, os ombros tensos, a respiração irregular. Quando se virou novamente, havia uma determinação férrea em seus olhos. Eu vou fazer o teste, ele disse simplesmente. Clara riu amargamente. Claro que vai, porque não confia na minha palavra. Não é isso, ele respondeu. É que preciso ter certeza para poder fazer a coisa certa. A coisa certa?
Clara repetiu incrédula. A coisa certa seria ter deixado um número verdadeiro. A coisa certa seria ter tido coragem de enfrentar as consequências dos seus atos. Gabriel se aproximou novamente, devagar. Você está certa. Eu fui um covarde, mas eu posso mudar isso agora. Agora? Clara balançou a cabeça. Agora, quando descobriu que eu trabalho na sua casa? Quando não tem mais como fingir que não me conhece? Agora porque meu filho... Ele pausou, como se as palavras fossem difíceis de pronunciar. Porque meu filho não pode crescer sem pai. Lucas escolheu aquele momento para abrir os olhos, acordando com o som das vozes. Ele olhou ao redor confuso, depois fixou o olhar em Gabriel. Por um momento, pai e filho se encararam, e Clara viu Gabriel engolir em seco. Os olhos eram idênticos, a mesma cor verde intensa, a mesma forma amendoada. Lucas tinha herdado o nariz de Gabriel também, e a linha do queixo era uma versão em miniatura da do pai. Meu Deus! Gabriel murmurou, estendendo inconscientemente a mão em direção ao bebê, depois a retirando como se tivesse sido queimado. Lucas sorriu, um daqueles sorrisos desdentados que faziam o coração de Clara derreter. Ele balbuciou algo incompreensível, estendendo suas mãozinhas gordinhas em direção a Gabriel. Ele está tentando me alcançar, Gabriel disse, sua voz cheia de espanto. Bebês fazem isso. Clara respondeu secamente, mas por dentro seu coração estava se despedaçando ao ver a emoção genuína no rosto de Gabriel. Posso pegá-lo? A pergunta pegou Clara desprevenida. Ela olhou para Gabriel, depois para Lucas, que continuava tentando alcançar o pai. Todo instinto materno gritava para ela dizer não, para proteger seu filho do homem que os havia abandonado. Mas havia algo na voz de Gabriel, uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Ele é frágil, ela disse finalmente, aproximando-se. Gabriel estendeu os braços com uma reverência quase religiosa. Clara transferiu Lucas cuidadosamente, orientando Gabriel sobre como apoiar a cabeça e as costas do bebê. O momento em que Gabriel segurou o filho pela primeira vez foi transformador. Suas mãos grandes e fortes envolveram o corpinho pequeno com uma delicadeza surpreendente, e seus olhos se encheram de lágrimas que ele não tentou esconder. Oi, pequeno, ele sussurrou, sua voz quebrada. Oi, Lucas. O bebê olhou para ele com curiosidade. Depois sorriu novamente, colocando uma mãozinha no rosto de Gabriel. O gesto simples fez o homem rico e poderoso desmoronar completamente. Ele é perfeito, Gabriel disse, olhando para Clara com uma mistura de gratidão e dor. Ele é absolutamente perfeito. Clara sentiu suas próprias lágrimas começarem a cair novamente. Ver Gabriel segurando Lucas, ver a emoção genuína em seu rosto, era ao mesmo tempo a coisa mais bonita e mais dolorosa que ela já havia experimentado. Sim, ela concordou suavemente. Ele é. Gabriel continuou segurando Lucas por vários minutos, sussurrando palavras baixas, se familiarizando com o peso e o cheiro de seu filho. Quando finalmente o devolveu para Clara, havia uma determinação nova em seus olhos. Eu vou fazer o teste amanhã, ele disse, mas eu já sei qual vai ser o resultado. Clara assentiu, sentindo-se estranhamente vazia após a explosão emocional. E depois do teste? Ela perguntou. Gabriel a olhou nos olhos pela primeira vez desde que haviam se reencontrado. Depois do teste, vamos conversar sobre como ser uma família. A palavra família ecoou na cozinha silenciosa, carregada de possibilidades e terrores. Clara segurou Lucas mais firme, não sabendo se o que sentia era esperança ou medo, ou talvez fosse as duas coisas ao mesmo tempo. O envelope branco tremia nas mãos de Gabriel como uma folha ao vento. 3 dias haviam se passado desde a coleta do material para o teste de paternidade. 3 dias de silêncios pesados
e olhares furtivos pelos corredores da mansão. Clara havia continuado seu trabalho com uma eficiência mecânica, evitando qualquer encontro desnecessário com ele. Mas a tensão era palpável no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Agora, sentado em seu escritório no final da tarde, Gabriel segurava nas mãos a resposta para uma pergunta que mudaria sua vida para sempre. O sol poente pintava listras douradas nas estantes de livros, mas ele não via nada além do envelope lacrado. Clara estava do outro lado da mesa, Lucas dormindo tranquilo em seus braços. Ela havia aceito estar presente quando ele abrisse o resultado, embora seu rosto mantivesse a máscara de frieza que havia construído nos últimos dias. Mas Gabriel podia ver a tensão em seus ombros, a forma como seus dedos acariciavam nervosamente os cabelos de Lucas. "Você tem certeza de que quer que eu esteja aqui?" Ela perguntou, sua voz baixa e controlada. Gabriel levantou os olhos do envelope. "Preciso que esteja." Ele deslizou o dedo pela borda do papel, rasgando-o lentamente. O som pareceu ecoar pela sala como um trovão distante. Retirou a folha dobrada, respirou fundo e a abriu. As palavras dançaram diante de seus olhos por um momento antes de se organizarem em frases compreensíveis. Probabilidade de paternidade, 99,97%. O número parecia pulsar na página, cada dígito um peso que se acumulava em seu peito. Gabriel deixou o papel cair sobre a mesa, as mãos tremendo visivelmente. Todo o ar pareceu escapar de seus pulmões de uma só vez. Ele havia sabido, claro que havia sabido desde o momento em que viu os olhos verdes de Lucas, mas ter a confirmação científica era como levar um soco no estômago. "Gabriel!" A voz de Clara soou distante, embora ela estivesse a apenas alguns metros de distância. Ele não conseguiu responder imediatamente. Em vez disso, olhou para Lucas, que havia acordado, e agora o observava com aqueles olhos idênticos aos seus. O bebê sorriu, um sorriso inocente, que não sabia que estava olhando para um pai que havia perdido os primeiros 6 meses de sua vida. "É positivo", conseguiu dizer finalmente sua voz rouca. 99,97%. Clara assentiu, como se já esperasse aquele resultado. "Eu sei." 6 meses, Gabriel murmurou, mais para si mesmo do que para ela. "Ele tem 6 meses e eu não sabia que existia." Levantou-se abruptamente da cadeira, caminhando até a janela que dava para o jardim. Lá fora, o jardineiro podava as rosas com movimentos precisos e cuidadosos. Gabriel invejou aquela simplicidade, aquela certeza de propósito. "Eu perdi tudo", disse, pressionando a testa contra o vidro frio. "Perdi quando ele nasceu, os primeiros sorrisos, as primeiras noites em que você ficou acordada cuidando dele." "Você não perdeu", Clara respondeu, e havia uma dureza em sua voz que o fez se virar. "Você escolheu não estar lá. Eu não sabia, porque não quis saber." Ela se levantou, balançando Lucas suavemente. "Você poderia ter deixado um número real. Poderia ter me procurado depois. Poderia ter assumido a responsabilidade pelos seus atos." Gabriel voltou para perto da mesa, puxando a cadeira para ficar mais próximo dela. "Você está certa. Eu fui um covarde." Lucas estendeu os bracinhos em direção a Gabriel, balbuciando sons incompreensíveis. O gesto simples fez o peito do homem se apertar dolorosamente. "Posso pegá-lo?" ele perguntou hesitante. Clara hesitou por um momento, depois transferiu Lucas para os braços do pai. Gabriel o recebeu com uma reverência que não sabia que possuía, sentindo o peso pequeno e quente contra seu peito. "Oi, campeão", sussurrou, sua voz embargada. "Papai está aqui agora." Lucas o olhou com curiosidade, depois colocou uma mãozinha no rosto de Gabriel. O toque era suave como pluma, mas teve o peso de um mundo. Gabriel sentiu algo se quebrar dentro de seu peito. Não de dor,
mas de uma emoção tão intensa que ele não tinha nome para ela. Era a primeira vez que ele segurava algo frágil sem destruir. Nos negócios, Gabriel era conhecido por sua dureza, por sua capacidade de tomar decisões difíceis sem hesitar. Havia destruído carreiras, fechado empresas, cortado laços quando necessário. Mas ali, segurando aquele bebê que carregava seus genes e seu nome, ele se sentia como se fosse feito de vidro. Ele é tão pequeno, murmurou, observando os dedinhos que se fechavam ao redor de seu indicador. Como pode ser tão pequeno e, ao mesmo tempo, mudar tudo? Clara completou. Gabriel assentiu, incapaz de formar palavras. Lucas bocejou, um bocejinho minúsculo que fez Gabriel sorrir pela primeira vez em dias. Ele tem fome a cada 3 horas, Clara disse suavemente, como se estivesse começando a ensinar-lhe sobre paternidade. Gosta de ser balançado de um lado para o outro quando está agitado, e sempre dorme melhor quando alguém canta para ele. Você canta para ele? Todas as noites. Havia ternura na voz dela agora, a frieza se dissolvendo à medida que falava sobre o filho. Canções que minha mãe costumava cantar para mim. Gabriel tentou imaginar Clara cantando canções de ninar no quartinho pequeno onde haviam morado, depois no banco da praça, sempre protegendo Lucas de um mundo que havia sido cruel com eles. Eu quero aprender, disse de repente. Quero aprender tudo sobre ele. Quero saber como cuidar dele, o que ele gosta, do que tem medo. Vai levar tempo, Clara o alertou. Ele não te conhece. Então vou fazer com que me conheça. Gabriel olhou nos olhos dela e, pela primeira vez desde que haviam se reencontrado, não havia defensividade em sua voz. Quero fazer parte da vida dele, Clara. Quero ser o pai que ele merece. Lucas começou a choramingar e Gabriel entrou em pânico. O que eu faço? Ele está chorando. Clara sorriu ligeiramente, o primeiro sorriso genuíno que ele havia visto dela. Ele só está com sono. Balance ele assim. Ela mostrou o movimento. E sussurre alguma coisa. Gabriel tentou imitar os movimentos dela, balançando Lucas suavemente. Oi, pequeno, papai está aqui. Papai vai cuidar de você agora. Para sua surpresa, Lucas parou de chorar e o olhou com atenção, como se estivesse estudando aquele rosto novo. Ele te ouviu, Clara disse, admirada. Normalmente demora mais para ele se acalmar com estranhos. Talvez eu não seja um estranho, Gabriel respondeu suavemente. Talvez ele saiba quem eu sou. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando Lucas lutar contra o sono. Seus olhinhos se fechavam e abriam, como se ele estivesse tentando decidir se era seguro dormir nos braços daquele homem. Clara, Gabriel disse finalmente, eu sei que não tenho o direito de pedir nada. Sei que falhei com vocês de todas as formas possíveis, mas eu quero tentar consertar isso. Como? Primeiro, vocês vão sair daquele quartinho nos fundos. Há suítes vazias na mansão. Vocês podem escolher qualquer uma. Clara balançou a cabeça. Eu não aceito caridade. Não é caridade. É o mínimo que posso fazer pelo meu filho. Gabriel parou reformulando. Por vocês dois. E depois que sua culpa passar e você se cansar de brincar de papai? A pergunta foi como um tapa, mas Gabriel sabia que a merecia. Não vai passar. Isso não é brincadeira para mim, Clara. Esse menino... Ele olhou para Lucas, que finalmente havia sucumbido ao sono. Esse menino é meu filho, meu sangue, minha responsabilidade. Responsabilidade. Clara repetiu a palavra como se fosse amarga. Não. Gabriel se corrigiu rapidamente. Não apenas responsabilidade, amor. Eu o amo, Clara. Não sei como é possível amar alguém que conheci há 3 dias, mas eu amo. Havia verdade crua em sua voz, uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto nele. Gabriel sempre havia sido confiante, controlado, dono de si mesmo.
Vê-lo assim, com as defesas baixas, segurando o filho como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, fez algo se mover no peito de Clara. Ele precisa de estabilidade, ela disse finalmente. Não posso deixar você entrar na vida dele se há chance de você sair novamente. Não vou sair, Gabriel prometeu, olhando nos olhos dela. Nunca mais vou sair. Lucas dormia profundamente agora, o rostinho relaxado e confiante. Gabriel o observava como se estivesse tentando memorizar cada detalhe. As sobrancelhas finas, o narizinho pequeno, a forma como seus lábios se curvavam ligeiramente para cima mesmo dormindo. Ele é perfeito, sussurrou. Vocês dois são perfeitos. Clara sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas piscou para afastá-las. Não podia se permitir amolecer tão rapidamente. Havia dor demais, ressentimento demais para ser curado com algumas palavras bonitas. Mas vendo Gabriel segurar Lucas com tanta ternura, vendo a emoção genuína em seus olhos, ela começou a acreditar que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem ser diferentes desta vez. Vamos ver, disse finalmente. Vamos ver se você realmente mudou. Os primeiros sinais apareceram na manhã seguinte, sutis como o amanhecer. Clara desceu para preparar o café da manhã e encontrou uma caixa de brinquedos educativos ao lado do berço improvisado na cozinha. Móveis coloridos, chocalhos macios, um ursinho de pelúcia com olhos bondosos, tudo da melhor qualidade, tudo escolhido com cuidado para um bebê de 6 meses. Não havia bilhete, nenhuma explicação. Gabriel já havia saído para o escritório quando ela acordou, como sempre fazia às 6 da manhã. Mas os brinquedos estavam ali, silenciosos testemunhos de uma paternidade que começava a florescer. Lucas ficou fascinado com o móbile que tocava uma melodia suave enquanto girava. Seus olhinhos acompanhavam cada movimento e ele esticava as mãozinhas tentando alcançar os bichinhos coloridos. Clara observava, dividida entre gratidão e receio. Era fácil comprar coisas, muito mais difícil era estar presente quando Lucas chorasse no meio da noite. No segundo dia, ela encontrou uma cadeirinha de bebê de última geração instalada discretamente na sala de jantar dos funcionários. Helena sorriu quando viu a expressão confusa de Clara. O Sr. Gabriel pediu para instalar, explicou a governanta. Disse que Lucas precisava de um lugar seguro para ficar durante suas refeições. Clara passou os dedos pelo estofado macio da cadeirinha, sentindo a qualidade do material. Deveria custar mais do que ela ganhava em vários meses, mas não era o valor que a tocava. Era o fato de Gabriel ter pensado nisso, ter se preocupado com o conforto e a segurança do filho durante algo tão simples quanto uma refeição. Ele perguntou alguma coisa sobre Lucas? Clara não conseguiu evitar a pergunta. Perguntou se ele dormia bem, se estava se alimentando direito. Helena fez uma pausa, estudando o rosto de Clara. Perguntou se você precisava de alguma coisa. O calor que subiu pelo peito de Clara a pegou desprevenida. Ela piscou rapidamente, afastando a sensação. Eram apenas perguntas educadas, tentou se convencer. Qualquer pessoa decente faria as mesmas perguntas. No terceiro dia, Clara encontrou Gabriel na cozinha às 2 da manhã, quando desceu para preparar uma mamadeira para Lucas. Ele estava encostado no balcão, ainda vestindo o terno do dia, gravata afrouxada, uma expressão pensativa no rosto. Não consegue dormir? Ela perguntou, tentando manter a voz neutra. Fico pensando nele, Gabriel admitiu, olhando para o teto como se pudesse ver através dele até o quarto onde Lucas dormia. Me pergunto se ele está confortável, se não está com frio. Clara sentiu algo se apertar em seu peito. Ele está bem. Tem um sono pesado. Gabriel assentiu, mas continuou parado ali, claramente relutante em subir. Posso ajudar com alguma coisa? A pergunta a surpreendeu.
É só uma mamadeira. Posso aprender? Clara hesitou, depois fez um gesto em direção ao fogão. A água tem que estar morna, não quente. Teste sempre no pulso antes de dar para ele. Gabriel se aproximou, observando cada movimento com a concentração de um estudante aplicado. Quando ela testou a temperatura do leite em seu pulso, ele imitou o gesto, franzindo a testa em concentração. Assim, ele perguntou. Perfeito. Clara entregou a mamadeira para ele. Quer subir comigo? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar melhor. Gabriel a olhou surpreso, depois assentiu. Subiram juntos em silêncio pelos corredores escuros. No quartinho, Lucas estava acordando, emitindo os ruídos baixinhos que indicavam fome. Gabriel parou na porta, como se precisasse de permissão para entrar. Pode entrar, Clara sussurrou. Gabriel se aproximou do berço devagar, como se estivesse se aproximando de algo sagrado. Lucas o viu e sorriu, estendendo os bracinhos. O gesto fez Gabriel engolir em seco. Oi, campeão, ele sussurrou, pegando o bebê no colo com cuidado. Papai trouxe sua mamadeira. Ver Gabriel alimentar Lucas pela primeira vez foi uma experiência quase mística para Clara. O homem poderoso que comandava um império de negócios estava completamente focado na tarefa simples de segurar uma mamadeira no ângulo certo, murmurando palavras de encorajamento quando Lucas pausava para respirar. Ele está bebendo tudo, Gabriel observou maravilhado. Estava com fome, Clara explicou, sentando-se na cama para observá-los. À noite ele sempre bebe mais. Quando Lucas terminou, Gabriel olhou para Clara esperando orientação. E agora? Agora você faz ele arrotar. Ela mostrou como posicionar o bebê contra o ombro. Bata levinho nas costas dele. Gabriel seguiu as instruções com cuidado religioso. E quando Lucas soltou um arroto pequeno, mas audível, o sorriso que se espalhou pelo rosto do pai foi como o sol nascendo. Ele arrotou, Gabriel anunciou como se fosse a maior conquista do mundo. Clara não conseguiu evitar um sorriso. Sim, ele arrotou. A partir daquela noite, Gabriel começou a aparecer para os cuidados noturnos. Nunca perguntava, simplesmente estava lá quando Lucas acordava, pronto para ajudar com a mamadeira ou simplesmente para observar o filho dormir. Durante o dia, pequenos gestos continuavam aparecendo. Uma xícara de chá quente deixada no balcão da cozinha quando Clara parecia cansada. Frutas frescas que não estavam no cardápio dos funcionários, mas que apareciam misteriosamente perto do prato dela. Uma manta nova e macia para Lucas, que apareceu no berço sem explicação. Às vezes, o perdão não nasce de palavras, mas de atos silenciosos. Clara começou a perceber que Gabriel a observava quando pensava que ela não estava vendo. Não era um olhar invasivo, mas algo mais sutil. A forma como seus olhos se demoravam quando ela cantava para Lucas, como ele sorria inconscientemente quando ouvia o riso do bebê ecoando pela casa. Uma tarde, ela o encontrou na biblioteca, rodeado por pilhas de livros sobre paternidade e desenvolvimento infantil. Ele estava tão absorto na leitura que não a ouviu entrar. Encontrou algo interessante? Ela perguntou. Gabriel levantou os olhos, ligeiramente envergonhado por ter sido pego. Estou tentando entender as fases de desenvolvimento. Lucas tem 6 meses, então deve estar começando a sentar sozinho em breve. Clara se aproximou, vendo os títulos dos livros espalhados pela mesa. Como ser um pai presente. O primeiro ano do bebê. Desenvolvimento emocional e infantil. Era uma biblioteca inteira sobre paternidade. Você não precisa ler tudo isso de uma vez, ela disse suavemente. Preciso sim. Gabriel fechou o livro que estava lendo e a olhou diretamente. Tenho 6 meses de atraso para recuperar. A determinação em sua voz a tocou mais do que ela queria admitir.
Não eram palavras vazias, era um homem genuinamente tentando se preparar para ser o pai que seu filho merecia. Quer que eu te mostre algumas coisas? Clara ofereceu, surpreendendo-se com sua própria disposição para ajudar. O rosto de Gabriel se iluminou. Você faria isso? Clara assentiu, sentando-se na poltrona ao lado da dele. Primeiro, esqueça os livros por um momento. Cada bebê é diferente. Lucas é especial. Como assim? Ele é observador. Gosta de estudar as pessoas antes de confiar nelas. Clara sorriu, lembrando-se das primeiras semanas de vida do filho. Mas quando ele confia, ele ama com tudo que tem. Gabriel absorveu cada palavra como se fosse ouro. E como eu faço para ganhar a confiança dele? Você já está fazendo. Clara pausou, reconhecendo a verdade nas próprias palavras. Sendo presente, sendo consistente, mostrando que não vai desaparecer de novo. Eles conversaram por quase 1 hora. Clara compartilhando pequenos detalhes sobre a personalidade de Lucas, seus gostos e aversões, as pequenas manias que só uma mãe dedicada poderia conhecer. Gabriel ouvia tudo com atenção total, fazendo perguntas, tomando notas mentais. Quando se levantaram para ir embora, Gabriel hesitou na porta da biblioteca. Clara. Sim. Obrigado. Por me deixar fazer parte disso. Sei que não mereço. Você está tentando. Ela o interrompeu. Isso é mais do que muitos pais fazem. Naquela noite, Clara encontrou um envelope debaixo de sua porta. Dentro havia um cartão simples com uma mensagem escrita à mão. Obrigado por me dar uma segunda chance. Vou tentar ser o homem que vocês merecem. Gabriel. Ela segurou o cartão por um longo tempo, sentindo as palavras escritas com cuidado, a vulnerabilidade por trás de cada letra. Não eram promessas grandiosas ou declarações dramáticas. Era simplesmente um homem assumindo a responsabilidade e pedindo uma oportunidade. Clara dobrou o cartão cuidadosamente e o guardou na gaveta da cômoda. Talvez fosse cedo demais para perdoar completamente, mas pela primeira vez, desde que havia reencontrado Gabriel, ela permitiu que uma pequena semente de esperança germinasse em seu coração. Lucas dormia tranquilo no berço, alheio às mudanças sutis que estavam transformando sua pequena família. E Clara, observando o rosto sereno do filho, começou a acreditar que talvez, apenas talvez, eles realmente pudessem ter uma chance de ser felizes juntos. O jardim da mansão estava banhado pela luz dourada do final de tarde, quando Gabriel encontrou Clara sentada no banco de pedra, próximo ao chafariz. Ela havia terminado o trabalho cedo naquele dia. Helena havia insistido que ela precisava descansar mais, e agora observava Lucas brincando no gramado com os brinquedos que seu pai havia comprado. O bebê havia aprendido a sentar sozinho na semana anterior, um marco que Gabriel havia presenciado com lágrimas nos olhos. Agora Lucas balançava um chocalho colorido, rindo com os sons que produzia, seus cabelos escuros brilhando sob o sol como fios de seda. Posso me sentar? Gabriel perguntou, aproximando-se com aquela hesitação respeitosa que havia se tornado sua marca registrada nos últimos dias. Clara assentiu, fazendo espaço no banco. Gabriel se sentou mantendo uma distância segura, mas ela podia sentir o calor que emanava de seu corpo, o cheiro familiar de sua colônia, misturado com algo puramente masculino, que a fazia lembrar da noite que haviam passado juntos. Ele está crescendo tão rápido, Gabriel observou, seus olhos fixos no filho. Parece que foi ontem que eu o segurei pela primeira vez. Foram só 2 semanas, Clara respondeu, mas havia ternura em sua voz. 2 semanas que haviam mudado tudo entre eles. 2 semanas de pequenos gestos e aproximações cuidadosas. 2 semanas que valeram por 6 meses, Gabriel murmurou. Clara, eu queria conversar com você sobre algo importante. Havia algo diferente em seu tom,
uma formalidade que fez o estômago dela se contrair. O que é? Gabriel se virou para encará-la, e Clara viu nervosismo em seus olhos verdes, algo que nunca havia visto no homem confiante que ela conhecera no bar. Sobre nosso futuro, ele disse simplesmente, o futuro dos três. Gabriel, me deixa falar primeiro, por favor. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para um discurso importante. Essas 2 semanas me fizeram perceber muitas coisas. Sobre mim, sobre o que realmente importa na vida. Lucas escolheu aquele momento para engatinhar em direção a eles, ainda não dominando completamente o movimento, mas determinado a alcançar os pais. Gabriel se levantou automaticamente e o pegou no colo, beijando o topo de sua cabeça com uma ternura que sempre surpreendia Clara. Oi, campeão, Gabriel sussurrou. Papai estava conversando com a mamãe. O uso natural das palavras papai e mamãe fez o coração de Clara acelerar. Nas últimas semanas, Gabriel havia se assumido completamente como pai, e Lucas havia respondido com uma adoração que chegava a ser comovente. O bebê sempre sorria quando via Gabriel, estendendo os bracinhos para ser pego, chorando quando ele saía para trabalhar. Gabriel se sentou novamente, mantendo Lucas no colo. O bebê brincava com os botões da camisa do pai, completamente à vontade. Clara, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, Gabriel continuou, sua voz baixa, mas firme. Sei que falhei com vocês de todas as formas possíveis. Mas nessas 2 semanas, vivendo aqui, vendo você cuidar dele, participando dos momentos pequenos do dia a dia... Ele pausou, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu me apaixonei, disse finalmente. Não só por ele, embora esse amor já seja mais forte que qualquer coisa que já senti. Eu me apaixonei por vocês dois, pela família que vocês são, pela família que nós poderíamos ser. Clara sentiu o ar faltar em seus pulmões. Gabriel, deixa eu terminar, ele pediu, sua voz ganhando urgência. Eu sei que é cedo, sei que você tem todas as razões para não confiar em mim, mas eu não quero mais viver fingindo que vocês são apenas visitantes na minha vida. Gabriel se levantou, ainda segurando Lucas, e estendeu a mão livre para Clara. Ela hesitou por um momento, depois aceitou, deixando-se guiar até ficarem de pé diante do chafariz. Nós 3 pertencemos um ao outro, Gabriel disse, olhando nos olhos dela. Lucas é nosso filho. Nós o criamos juntos. E eu quero que você seja minha esposa. O mundo pareceu parar. O som da água do chafariz, o riso distante de Lucas, até mesmo o vento nas árvores, tudo se silenciou diante daquelas palavras. O quê? Clara sussurrou, sem conseguir processar completamente o que havia ouvido. Gabriel se ajoelhou ali mesmo, no gramado, ainda segurando Lucas com um braço. Com a mão livre, tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Lucas bateu palminhas, achando aquilo uma brincadeira divertida. Clara Santos, Gabriel disse, sua voz tremendo ligeiramente. Você quer casar comigo? Clara olhou para a caixa, depois para Gabriel ajoelhado diante dela, depois para Lucas, que sorria, como se entendesse a importância daquele momento. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todo o bairro podia ouvir. Eu não sei o que dizer, ela murmurou. Diga o que o seu coração está sentindo, Gabriel pediu. Não pense em mágoa passada ou em medo do futuro, só sinta este momento. Clara fechou os olhos, tentando organizar os pensamentos que se atropelavam em sua mente. Quando os abriu novamente, Gabriel ainda estava ali, esperando pacientemente, Lucas babando feliz em seu colo. Por que agora? Ela perguntou. Por que assim, de repente? Gabriel se levantou lentamente, guardando a caixa sem abri-la. Porque ontem à noite, quando eu estava dando a última mamadeira para Lucas, ele me olhou e disse, Papa. Foi a primeira palavra dele, Clara.
e eu percebi que não quero perder mais nenhum momento importante. Lágrimas queimaram os olhos de Clara. Ela havia perdido a primeira palavra do próprio filho. Ele disse, "Papa." Ela repetiu, sua voz embargada. Disse, e depois tentou dizer algo que soava como "mama", mas não conseguiu. Gabriel sorriu tristemente. Você deveria ter estado lá. Nós dois deveríamos ter estado lá para todas as primeiras vezes dele. Ela não queria um conto de fadas, só um lar. E agora podia ter os dois. A percepção atingiu Clara como um raio. Durante toda a sua vida, ela havia sonhado com contos de fadas. Príncipes encantados, castelos, amores perfeitos. Mas ali, naquele jardim, com Gabriel ajoelhado diante dela e Lucas rindo em seus braços, ela percebeu que não precisava de um conto de fadas. Precisava de um lar. Precisava de uma família. Precisava de alguém que estivesse lá para as primeiras palavras, os primeiros passos, as noites de febre e os dias de alegria. Gabriel, ela disse suavemente, não é sobre perdão, não é sobre esquecer o que aconteceu. O rosto dele se fechou, preparando-se para uma rejeição. É sobre escolher o futuro, Clara continuou. É sobre escolher ser uma família de verdade. Gabriel a olhou com esperança cautelosa. E qual é a sua escolha? Clara estendeu a mão. Posso ver o anel? Com mãos trêmulas, Gabriel tirou a caixa novamente e a abriu. Dentro havia um anel simples, mas elegante, um solitário que capturava a luz do sol e a refletia em milhares de pequenos arco-íris. Não é muito extravagante, Gabriel disse rapidamente. Pensei que você preferiria algo mais discreto, mais... É perfeito. Clara o interrompeu, estendendo a mão esquerda. Gabriel a olhou por um momento, como se não conseguisse acreditar. Depois, cuidadosamente, deslizou o anel em seu dedo. Serviu perfeitamente, como se tivesse sido feito especialmente para ela. Isso é um sim? Ele perguntou, sua voz cheia de esperança. Clara olhou para o anel em seu dedo, depois para Lucas, que aplaudia como se soubesse que algo importante havia acontecido, depois para Gabriel, que a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. É um sim, ela disse finalmente, mas com uma condição. Qualquer uma. Nada de casamento por obrigação ou por culpa. Clara disse firmemente. Se vamos fazer isso, vai ser porque escolhemos estar juntos, porque escolhemos ser uma família. Gabriel sorriu, o primeiro sorriso verdadeiramente feliz que ela havia visto desde que haviam se reencontrado. Escolhemos, ele concordou. Todos os dias escolhemos. Ele se inclinou e a beijou, suave e cuidadosamente, como se ela fosse feita de cristal. Foi um beijo diferente daquele que haviam compartilhado no bar. Não havia urgência ou paixão desenfreada. Havia promessa, havia futuro. Lucas gritou de alegria entre eles, como se estivesse comemorando também. Quando se separaram, Gabriel e Clara riram, olhando para o bebê que os observava com aqueles olhos verdes e inteligentes. Acho que ele aprova, Gabriel disse. Acho que sim, Clara concordou, beijando a bochecha gordinha do filho. Você ouviu isso, Lucas? Mamãe e papai vão se casar. Lucas balbuciou algo incompreensível, mas soou como aprovação. Gabriel abraçou os dois, e pela primeira vez, desde que Clara havia sido despejada daquele quartinho miserável, ela se sentiu verdadeiramente em casa. Não pela mansão ao redor deles, não pela riqueza ou pelo conforto, mas pela sensação de pertencer, de ter uma família, de ter alguém que a escolheria todos os dias. O sol se punha atrás deles, pintando o céu de rosa e dourado, e Clara pensou que talvez os contos de fadas realmente existissem. Só não eram como ela havia imaginado. Eram melhores, eram reais. 2 anos depois, Clara acordou com o som familiar de risos vindos do jardim.
Espreguiçou-se na cama king size do quarto principal, sentindo a seda dos lençóis contra a pele e o aroma de café recém-passado que subia da cozinha. O anel de casamento brilhava em seu dedo, capturando os primeiros raios de sol que entravam pela janela panorâmica. Levantou-se e caminhou até a varanda, onde a vista se estendia por todo o jardim perfeitamente cuidado. Lá embaixo, Gabriel corria atrás de Lucas, que agora, com 2 anos e meio, caminhava com a confiança típica das crianças pequenas. O menino gritava de alegria toda vez que o pai o alcançava e o erguia no ar, seus cabelos escuros voando ao vento. Papai, de novo! A voz de Lucas ecoava clara pelo jardim, e Gabriel obedecia prontamente, fingindo ser um monstro que perseguia sua presa mais preciosa. Clara sorriu, apoiando-se na balaustrada de mármore. Que diferença 2 anos podiam fazer? O quartinho nos fundos da mansão era agora apenas uma lembrança distante, assim como os bancos da praça onde uma vez havia dormido com fome e frio. Agora ela acordava todas as manhãs como senhora da casa, mas mais importante que isso, acordava como esposa amada e mãe feliz. Mamãe! Lucas a viu na varanda e acenou energicamente. Vem brincar! Já vou, meu amor! Ela gritou de volta, vestindo o roupão de seda que Gabriel havia dado de presente no último aniversário. Ao descer, encontrou Helena na cozinha preparando o café da manhã. A governanta, que havia se tornado uma avó adotiva para Lucas, sorriu ao vê-la. Bom dia, senhora Clara. O senhor Gabriel disse para não acordá-la, que você precisava descansar. Clara corou ligeiramente. Gabriel havia sido extra-atencioso nas últimas semanas, desde que haviam descoberto que ela estava grávida novamente. Desta vez, diferente da gravidez solitária e desesperada de Lucas, ela estava sendo mimada e cuidada a cada momento. Ele está exagerando, Clara murmurou, mas sem conseguir esconder o sorriso. Homem apaixonado faz isso mesmo, Helena disse com carinho. E depois de tudo que vocês passaram, merece ser mimada. Clara pegou uma xícara de chá. Havia parado com o café por causa da gravidez e saiu para o jardim. Gabriel a viu chegando e sorriu, aquele sorriso que ainda fazia seu coração acelerar. Bom dia, minha linda, ele disse, envolvendo-a nos braços e beijando sua testa. Como está se sentindo? Bem, o bebê está calmo hoje. Gabriel colocou a mão sobre a barriga ainda pequena de Clara, seus olhos brilhando com aquela mistura de amor e proteção que havia se tornado sua marca. Oi, pequeno. Papai está aqui. Lucas correu para eles, abraçando as pernas da mãe. Mamãe, mamãe, papai disse que tem um bebê na sua barriga. É verdade. Clara se abaixou para ficar na altura do filho. Você vai ser irmão mais velho, como o Pedrinho da escola. Exatamente como o Pedrinho. Lucas pensou por um momento, depois sorriu. Vou ensinar ele a brincar de carrinho. Gabriel riu, pegando o filho no colo. Primeiro precisa nascer, campeão. Ainda vai demorar alguns meses. Eles tomaram café da manhã no terraço, como haviam se acostumado a fazer nos fins de semana. Lucas comia panquecas com geleia, lambuzando o rosto todo, enquanto tagarelava sobre os amigos da escola maternal e os desenhos que assistia. E a Julinha disse que o papai dela tem um carro vermelho. Lucas contava animadamente. Mas eu falei que o meu papai é mais legal porque me leva no colo para dormir. Gabriel olhou para Clara por cima da cabeça do filho, aquele olhar cheio de gratidão que ela havia aprendido a reconhecer. Era o olhar de um homem que sabia exatamente o que havia quase perdido. Seu papai é mesmo muito legal, Clara concordou, fazendo uma careta carinhosa para Gabriel. Depois do café, enquanto Lucas tirava sua soneca da manhã, Gabriel e Clara caminharam pelo jardim. Era um ritual deles, aquele momento de conversa a sós, onde podiam ser apenas Gabriel e Clara, não papai e mamãe. Você se lembra da primeira vez que caminhamos aqui? Gabriel perguntou, parando próximo ao chafariz onde havia pedido sua mão. Como poderia esquecer?
Você estava tão nervoso que quase derrubou Lucas junto com o anel. Clara riu. Eu estava apavorado, Gabriel admitiu. Tinha certeza de que você ia dizer não. Eu quase disse. Gabriel parou de andar, olhando-a com surpresa. Sério? Estava com tanto medo de ser machucada de novo, de você desaparecer. Clara tocou o rosto dele suavemente. Mas então olhei para Lucas tentando falar papa e percebi que já era tarde demais. Já éramos uma família. Gabriel a beijou longo e profundo, como se quisesse gravar aquele momento na memória para sempre. Obrigado, ele murmurou contra seus lábios. Por quê? Por ter me dado uma segunda chance, por ter acreditado que eu podia mudar. Eles começaram do nada, mas construíram tudo. A observação ecoou na mente de Clara como uma verdade cristalina. Haviam realmente começado do nada. Ela despejada e faminta, ele um homem que fugia de compromissos. Mas juntos haviam construído algo sólido, algo real. Você sabe o que estou pensando? Clara disse de repente. O quê? Em como a vida é engraçada. Se eu não tivesse sido despejada, se Dona Rosa não tivesse aparecido na padaria, se Helena não precisasse de uma doméstica, nunca nos teríamos reencontrado, Gabriel completou. E Lucas nunca teria conhecido o pai. Eles ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude dos acasos que haviam conspirado para reuni-los. Às vezes, acho que sua mãe teve uma mão nisso, Gabriel disse, lembrando-se das histórias que Clara contava sobre a mulher que havia criado sozinha e morreu quando ela tinha 20 anos. Mamãe sempre dizia que os anjos trabalham de formas misteriosas. Clara sorriu. Talvez Dona Rosa tenha sido um anjo disfarçado. Com certeza foi. O som de Lucas acordando chegou até eles vindo da casa. Era um som feliz, não o choro de uma criança assustada ou carente, mas o balbucio contente de uma criança segura e amada. Papai, mamãe! A voz do menino ecoou pela casa. Já vamos, amor, Clara gritou de volta. Enquanto caminhavam de volta para a mansão, Gabriel parou e olhou para trás, para o banco onde haviam conversado naquela tarde fatídica 2 anos antes. Você sabe o que mais me impressiona? Ele disse. O quê? Como você nunca perdeu a esperança. Mesmo dormindo na praça, mesmo sem ter nada, você nunca desistiu de Lucas. Clara seguiu seu olhar, lembrando-se daquele banco, daquele momento de desespero que havia parecido o fim do mundo. Não podia desistir. Ele dependia de mim. E agora? Agora ele depende de nós dois. Clara sorriu. E o novo bebê também. Gabriel colocou o braço ao redor de sua cintura, puxando-a para mais perto. Uma família de verdade. Uma família de verdade, ela confirmou. Entraram na casa juntos, onde Lucas os aguardava com um desenho que havia feito durante a soneca. Rabiscos coloridos que ele explicou serem papai, mamãe e eu. E onde está o bebê? Gabriel perguntou, fingindo estudar a obra de arte seriamente. Lucas pensou por um momento, depois pegou um giz de cera amarelo e fez um círculo pequeno no canto da folha. Aqui ainda está pequeno, explicou com a lógica impecável de uma criança. Clara riu, abraçando o filho. Naquele momento simples, Gabriel admirando o desenho como se fosse uma obra-prima, Lucas explicando cada rabisco com entusiasmo, o bebê crescendo silenciosamente em seu ventre. Ela sentiu uma paz profunda. Eles começaram do nada, mas construíram tudo. Não tinham apenas construído uma casa ou acumulado bens materiais. Haviam construído confiança onde havia desconfiança. Haviam construído amor onde havia mágoa. Haviam construído uma família onde havia apenas solidão e abandono. Naquela noite, depois que Lucas foi para a cama com mais uma história contada pelo pai, Gabriel e Clara se sentaram na varanda do quarto, observando as estrelas. Você já se pergunta como seria se as coisas tivessem sido diferentes? Clara perguntou.
Se você tivesse deixado o número certo naquela noite? Gabriel pensou por um momento. Às vezes, mas então penso que talvez não estivéssemos prontos. Você era muito jovem, eu era muito imaturo. Talvez precisássemos passar por tudo aquilo para chegar aqui. Você acha mesmo isso? Acho que tudo na vida tem um propósito, Gabriel disse, entrelaçando os dedos nos dela. Até mesmo a dor. Clara olhou para o anel de casamento que brilhava no escuro, depois para a mansão ao redor deles, depois para a porta do quarto onde Lucas dormia tranquilo. Obrigado por não ter desistido de nós, Gabriel sussurrou, ecoando as palavras que havia dito na primeira noite em que havia cuidado de Lucas. Obrigado por ter voltado, Clara respondeu. Por ter ficado. Para sempre, Gabriel prometeu, como fazia todas as noites. Para sempre, ela concordou, sabendo que desta vez, diferente daquela noite no bar 2 anos e meio antes, a promessa seria cumprida, porque haviam aprendido que o amor verdadeiro não era sobre nunca cair, mas sobre sempre se levantar. Não era sobre nunca errar, mas sobre sempre tentar consertar. E não era sobre ser perfeito, mas sobre escolher ficar, mesmo quando as coisas ficassem difíceis. Eles começaram do nada, mas construíram tudo. E agora, com as estrelas brilhando acima deles e uma nova vida crescendo, sabiam que o melhor ainda estava por vir.